Carlos Braz, candidato independente, a sua candidatura resulta de uma cisão clara com o Partido Socialista. Pergunto-lhe se não podem os eleitores olhar para o seu projeto como uma espécie de ajuste de contas interno ou outras motivações que o levam a avançar relacionadas com aspectos da gestão municipal com que o senhor não concorda e que quer ver mudados, e já agora quais são esses aspectos? Sim, muito obrigado. Agradecer ao Pedro o convite e destacar também a iniciativa do Jornal Notícias e da TSR, que pelo menos tem alguma democraticidade nos convidados. Eu vou já à questão que me colocou, mas antes de mais permita-me que eu faça algumas correções, algumas imprecisões, para não dizer erros grosseiros que aqui foram referidos por alguns dos meus colegas. De facto, o senhor candidato do PS referiu que nos últimos 12 anos foram feitas muitas coisas. É verdade que foram, nem todas boas, houve coisas boas, outras coisas menos boas, mas os exemplos que ele referiu foram precisamente a questão dos parques urbanos e a questão da dívida do município e do excesso de endividamento. Foram dois temas em que ele não teve intervenção nenhuma nestes 12 anos em que lá esteve. Passou ao lado destas duas importantes decisões e destes factos importantes. E depois ao meu caro Emílio e candidato do PSD, dizer-lhe que já é a segunda vez que eu lhe ouço falar em 140 milhões de orçamento, mas é preciso ir às prestações de contas e verificar qual é o valor executado, que não são 140 milhões, senhor candidato. É muito menos que isso, são 119. Portanto, nós temos que prestar atenção às prestações de contas e não ao orçamentado, porque depois o que interessa é no final do ano. Os orçamentos fazem-se, compõem-se e depois alteram-se e depois executam-se numa margem muito diferente. E deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Vamos gastar 150. E deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Desses 119, apenas 20 milhões estão disponíveis para opções políticas. Tudo o resto está comprometido a 1 de janeiro. E, portanto, a opção política são sobre 20 milhões, não são sobre 140. Depois, aqui a senhora candidata da CEU, só lhe quero dizer uma coisa. Não são 30 km de margem com o Rio Douro, são 42. São 42. Lembre-se que temos margem do outro lado do rio também, que temos território do Gondomar na Lomba, que também é Gondomar, e portanto não são 30 km, são 42. De resto, eu não queria entrar no comentário, mas estas observações tinha que as fazer obrigatoriamente, sobre a motivação que era a questão da candidatura e o que é que entende que deve ser mudado. E o que é que deve ser mudado? Sim, sobre a motivação, deixe-me dizer-lhe rapidamente, para desmistificar também esta questão, que a motivação para a candidatura que eu lidero de um movimento amplo e transversal e suprapartidário tem a ver com, sobretudo, com o que aconteceu nas legislativas de 2025 e com o percurso que o Partido Socialista teve nessa altura, e a atitude e o comportamento. O que eu verifiquei enquanto andei nas legislativas foi um apelo constante e permanente de cidadãos de Gondomar para que tomasse uma iniciativa, para que liderasse uma candidatura, porque estavam de facto com receio e com medo de estagnar e de parar no tempo. E depois o que é que eu faria diferente? Desde logo acertaria as contas do município e aceleraria os processos de licenciamento, que são duas áreas que o senhor candidato do PS teve recentemente sob a sua tutela e que estão a precisar de uma intervenção rápida. As contas certas, o município saiu do excesso de endividamento e nós agora estamos numa realidade em que há atrasos de pagamentos, há obras que são abandonadas pelos empreiteiros por falta de pagamento, há trabalhos a mais que não são pagos há mais de um ano, há mais de ano e meio, e isto é importante porquê? Porque o município, tendo contas certas, consegue que os fornecedores também pratiquem melhores preços e que venham aos concursos todos. E também permite que tudo que sejam fundos europeus sejam captados, porque é necessária a participação própria. De resto, faria diferente também tudo que tem sido feito na habitação. A habitação está ao abandono em Gondomar, tem estado ao abandono em Gondomar. O tema da habitação. Já vamos aprofundar o tema da habitação. E faria também diferente a questão do desenvolvimento económico e da captação do investimento e o acolhimento que se deve dar aos investidores e aos empreendedores em Gondomar. Muito bem. Carlos Braz, o que é que defende para esta área da habitação? Bom, antes de entrar concretamente na questão da habitação, queria só dar nota de 3 projetos fundamentais para a qualidade de vida dos gondomarenses e para o desenvolvimento do nosso território, que estão parados por impreparação do atual Executivo, nomeadamente o PDM, que está suspenso e não se percebe porquê, e também o Polis de Atens, que foi suspenso, assim como a Via do Nordeste, porque é notório uma incapacidade deste Executivo de mandar abater 32 sobreiros e compensar esses sobreiros
numa outra área. E, portanto, são fundamentais. É fundamental que estes 3 projetos avancem, porque são determinantes para a qualidade de vida dos gondomarenses. É óbvio que os sobreiros já lá estavam, mas estando o projeto da construção da via do Nordeste, estando o projeto aprovado e concretizado na sua maior parte, agora não são 32 sobreiros que vão impedir o investimento de milhões. E, portanto, nós temos que compensar. Temos que compensar. Então acha que deve ficar estagnado. Mas espere. Deve ser compensado. Quando o projeto não impedir, mas os sobreiros deviam ter sido motivo para que a Câmara soubesse planear uma obra daquela envergadura e com aqueles milhões. Senhora Candidata, talvez desconheça, mas no projeto está prevista a compensação. Até largamente. Muito mais que 32 sobreiros. Percebe? Isto tem um nome que é isso é um desconhecimento da realidade e do projeto. Está lá previsto. Não. Vamos à questão da habitação. Vamos entrando... É dizer aquilo que realmente aconteceu. Vocês não. Também o Sr. Presidente de exercício. O Carlos Brás também chegou a fazer parte. Durante 6 anos. Nestes 12 anos também lá esteve. Depois saiu. Foi para a Assembleia da República, mas também lá esteve. E, portanto, a diferença entre 2013 e 2023, da forma como a Câmara projeta as obras do dia a diferença é enorme, é gigantesca. Nem vamos falar na rua do Joaquim Manuel da Costa, nem vamos falar nessa. Maria Olinda, vamos deixar... Aí não há sobreiros, só ser a Maria Olinda, vamos deixar o candidato Carlos Brás terminar. Em Valbom não há sobreiros. Em Valbom o que há é uma Câmara e uma junta de freguesia que não conseguem planificar obras e que exatamente o que eu estava a dizer. O dinheiro do povo de qualquer maneira. Vamos recentrar o debate. Assim não há condições. Em todas as freguesias de Gondomar. Não pode estar... Temos que respeitar o tempo de todos para todos terem a oportunidade de falar. Eu espero que este tempo seja contabilizado. Vamos à questão da habitação. Vamos à questão da habitação. Relativamente à habitação, qual é... Vamos à habitação. Quando eu puder... Muito obrigado. Eu não o interrompi, Sra. Candidata. Portanto, temos que aprender também a lidar uns com os outros. Com respeito mútuo e com democracia. Vamos lá. Eu estava a falar de 3 projetos fundamentais que estão interrompidos e não se percebe porquê. A questão do PDM, a questão do Pólis da Tange e a questão da Via do Nordeste. Regressando à habitação. De facto, a habitação é um problema nacional e não só. É até europeu. Mas a resposta que nós temos que dar a este problema tem que ser local, tem que ser com conhecimento de causa, tem que ser com conhecimento do território. E há aqui 3 vertentes fundamentais nesta área da habitação. Desde logo, a nova habitação. Tem que se implementar a estratégia local de habitação com a construção dos 1.200 fogos que estão previstos. Os 800 da responsabilidade do município e os 400 do setor cooperativo. E o que se tem visto é uma total incapacidade da Câmara em fazer avançar esta estratégia local de habitação. Desde logo porque ainda recentemente falhou a aquisição pública de habitação de 200 habitações em Rio Tinto, na zona de Sotelo. Não se percebe. Em vez de 150, podíamos estar a falar de 350. Eram 200 casas que já foi iniciada a sua construção e que a Câmara podia ter adquirido na tal aquisição pública de habitação. Depois, relativamente à gestão do parque habitacional. A Câmara Municipal, nos últimos tempos, abandonou completamente os bairros sociais. Quem, como eu, como nós visitamos todos os bairros, e alguns deles mais do que uma vez, ficou chocado com as condições indignas em que vivem os inquilinos da Câmara Municipal. E, portanto, não temos que nos preocupar só com a construção de nova habitação, temos que nos preocupar com as condições de vida das pessoas que lá estão e que são inquilinos da Câmara Municipal e que é da Câmara Municipal a responsabilidade de zelar pela sua salubridade, porque eu dou-vos o exemplo do bairro da Gândara em São Pedro da Cova, que se calhar não conhecem, mas que eu visitei várias vezes, onde há condições insalubres e até algum atentado à saúde pública. E, portanto, é preciso estar no terreno e ir lá para conhecer a realidade. E é muito importante que nós demos atenção à questão da gestão do parque habitacional, porque ele precisa mesmo de atenção. Relativamente à habitação nova, o que é que nós defendemos? Uma proposta inovadora, que é a via verde na habitação. O que é a via verde na habitação? É a identificação à entrada nos serviços do urbanismo de projetos de privados, essencialmente, ou cooperativos, que possam, no fim, resultar em habitações com relevante interesse económico e social. Isto é, casas que, no fim, fiquem acessíveis e abaixo de valores especulativos. E nós temos que priorizar
essa resposta. Os serviços do município, nomeadamente o urbanismo, têm que dar uma resposta mais célere, mais transparente e mais eficaz a essa procura. Sobretudo essa procura, porque é essa procura que vai produzir oferta para responder às necessidades, quer da classe média, quer dos jovens. Portanto, a Via Verde de Habitação pretende identificar os projetos à entrada e priorizá-los de forma a que eles sejam muito mais céleres na sua execução. Carlos Brás, que soluções defende para melhorar a mobilidade no concelho? Bom, há aqui a questão que foi levantada do transporte rodoviário e ferroviário, mas a mobilidade tem também a ver com aquela questão que eu falava há pouco da conclusão da Via do Nordeste. É fundamental concluir este eixo, porque este eixo vai permitir desafogar os centros urbanos, nomeadamente de Rio Tinto, e criar alternativas para quem pretende circular para o Porto. Depois a questão do estacionamento pago também. É fundamental rever a concessão do estacionamento pago, reduzir a tarifa e reduzir o número de lugares. Relativamente à questão do transporte rodoviário, o que é importante fazer? É basicamente adequar a oferta à procura e a gestão da rede e da frequência dos autocarros. O esquema está montado, a rede está montada, é preciso agora adequar a oferta à procura. Relativamente ao metro, obviamente que temos que pressionar a Metro do Porto para que o processo acelere. Mas nós temos que ser mais ambiciosos um pouco do que isto. Já todos aqui fizemos o diagnóstico, todos temos linhas programáticas muito interessantes. Aliás, se calhar na IA consegue-se isso em 30 segundos, mas há uma coisa que é determinante para isto tudo. É capital político, é força política. É preciso, que é uma coisa que tem faltado a esta Câmara Municipal. É preciso ter capacidade de dar um murro na mesa e fazer com que as instâncias centrais acelerem os processos. Nós temos que ver um pouco mais além do imediato. E além de ser fundamental e importante trazer o metro até ao centro de São Cosme, é importante começar a reivindicar a ligação de um ao outro. Fechar o anel. É importante começarmos a pegar nessa batalha como uma batalha do médio e longo prazo. Não só do curto prazo, que é trazer o metro até Gondomar. Muito bem.